Boa noite, abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Meus amados, estamos aqui postando as mensagens sobre fogo eterno. Queima para sempre? Vai ficar queimando para sempre? Não, irmão. Queimar para sempre é porque ele queima para sempre. Queimou para sempre. Você bota um pedaço de madeira no fogo, ele queima. Virou cinza. Queimou o quê? Para sempre. Não vai ficar queimando para sempre, eternamente. Não vai ficar queimando eternamente. Entendeu, meu irmão? Então nós estamos pregando as mensagens aí sobre fogo eterno. Queima para sempre. Queimar para sempre, irmão, não é que vai ficar queimando a eternidade, não, a vida inteira, não. Queimar para sempre é queimou, acabou-se, vira cinza, pronto. Queimou para sempre. Não vai mais existir aquilo, não vai mais existir. Então eu tinha mencionado na mensagem passada, e Jeremias, eu tinha falado capítulo 27, mas não é, capítulo 17, versículo 27. Então nós vamos olhar aqui o que é que diz, né? O que é que diz aqui. Jeremias 17, 27. Fogo eterno, queima para sempre. A gente, na primeira mensagem, a gente viu lá em Mateus, capítulo 25, 41 e o 46, onde Deus diz que manda os que estão à sua esquerda para o fogo eterno e o diabo preparado para seus anjos. E nós destrinchamos quem é esse diabo, certo? Porque vai levando a outras coisas. E a gente tem que saber quem era esse diabo. Então, esse diabo, na época aqui, que os fariseus contendiam com Jesus, era o diabo, que era o pai deles, que é quem eles obedeciam, se refere aqui a Adão. Trazendo para os dias de hoje, quem é esse diabo? Quem é esse Satanás? Quem é esse Lúcifer? Né? Que a Bíblia vai falar de diabo, Satanás, de Lúcifer. Então nós estamos desmistificando o que a religião criou em cima disso aí, o que é inferno, o que é fogo eterno. Nós estamos destrinchando, porque tudo isso que a religião apresenta é uma farsa, é uma mentira, é uma idolatria, é uma feitiçaria, é um engano, e a gente está desmistificando tudo isso que é para os irmãos acreditar e crer na narração da Bíblia Sagrada, do texto, né? Porque eles falam que diabo era um Lúcifer, era um anjo de luz, que lá no céu ele se rebelou, disse que ele era um querubim ungido de Deus e que regia o coral lá no céu. Irmão, isso tudo é mentira, isso tudo é uma farsa, é uma idolatria, tudo é os estelionatários enganando a vocês para arrancar dinheiro de vocês. Hoje, nessa mensagem aqui, nós vamos desmistificar quem é Lúcifer. Quem é Lúcifer, né? Então, meus irmãos, vamos aqui. Vamos para a Bíblia, vamos para Jeremias 17, 27. 17, 27 vai dizer aqui. Mas se vocês não me obedecerem e continuar a fazer comércio, a trazer mercadoria pelos portões, deixando de guardar o sábado como dia consagrado, vou pôr fogo nos portões de Jerusalém, onde vocês negociam fogo. Esse fogo vai ser
se espalhar pelos palácios e ninguém será capaz de apagar o incêndio. Ó, irmão, o que era que estava acontecendo em Jerusalém, nessa época aqui, da escrita? Vamos fazer a conjugação verbal. O responsável pelo templo, pela obra do Senhor, com os seus membros aqui, não estava guardando o sábado. Eles estavam passando pelos portões de Jerusalém com mercadoria e fazendo a casa do Senhor de comércio. Vamos atualizar isso para os dias de hoje. Jesus disse que a casa dele era casa de se buscar a Deus e era casa de oração, era casa do Pai, era casa de adorar o Pai, era o local de aprender a adorar o Pai. O que era que estava acontecendo naquela época? Eles não guardavam o sábado, e no sábado, que era o dia de descanso, que era o dia do Senhor, que era o dia que guardava, os judeus tinham o costume de guardar o sábado, que era o dia que Deus fez a obra em 6 dias e descansou no 7º. Então, aqui eles não estavam guardando, trazendo para os dias de hoje, aonde se chama igreja, que eles chamam lá, o templo lá de igreja, o templo de parede lá, aí isso é segundo a religião, chama lá de igreja. Segundo a Bíblia, igreja é as pessoas, somos nós. Nós se reunimos lá como igreja. Mas a religião tem lá o local de reunião como igreja. Prega uma outra forma totalmente diferente do que Deus manda fazer e do que Deus acha. Então, no local, segundo a religião, que lá é chamado de igreja, o que é que eles fazem no dia de hoje, atualizando? Começa. Lá tem venda de Bíblia, lá tem venda de CD, lá tem venda de pacotes de aprendizagem, para chamar Jesus de mentiroso. Lá vende camisa, lá vende sabonete, lá vende óleo ungido, lá vende gravata, vende terno, vende sapato, vende... Olha, irmão, só a misericórdia de Jesus. Por quê, irmão? Porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, pelo engano. Trocou a justiça de Deus pelo engano. Preferiram adorar mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 25. Certo, irmão? Então, os sacerdotes, o sacerdote, o povo que era carregado de zelar pelo templo de Deus, nessa época aqui, em Jeremias, ele estava fazendo o quê? Profanando o sangue, profanando o templo de Deus, fazendo o templo de Deus de comércio. São a profecia de Isaías que se cumpriu nos dias de Jesus. Quando Jesus veio, já fazia uma casa dele de comércio quando ele estava vivo, e depois que ele morreu, Jerusalém foi tocado de fogo. Vai confirmar lá em Mateus 24, 34. Mateus 26, 64. Vai confirmar tudo isso aí, que Jesus veio naquela geração e que Jerusalém ia ser pegado de fogo, ia botar fogo, através do general Tito, né? Que botou lá fogo. E nós vamos desmistificar. Agora vamos para a segunda de Pedro. Então, meu irmão, aqui está se falando, mas se vocês não me obedecem e continuamente faz comércio e continuarem a fazer comércio e trazer mercadoria pelos portões, deixando de guardar o sábado como dia consagrado, vou pôr fogo nos portões de Jerusalém, onde vocês negociam. Esse fogo vai se espalhar pelos palácios e ninguém será capaz de apagar o incêndio. Ó, irmão. Os ímpios. Quem estava fazendo isso, irmão?
era o povo chamado de Deus. A chamada religião não está hoje com a casa de Deus, do mesmo jeito que esse povo estava aqui, não. Atualizando para os dias de hoje. Será que eles guardam os mandamentos do Senhor? Será que eles obedecem o que o Senhor manda? Será que Deus não vai botar fogo neles tudinho, não? Tocar fogo neles tudinho, não? Será que eles vão morar no céu com Jesus? Porque eles guardam as tradições deles e não obedecem o Espírito Santo. Quando a gente chega aqui e prega essas verdades, eles dizem que nós somos hereges. Eles não respeitam a conjugação verbal, não respeitam o tempo da escrita. Diz que nós somos desigrejados, desviados, afastados. Chama blasfemando contra o Espírito Santo. Vamos para frente. Jesus disse que ia botar fogo aqui, através do profeta. Deus disse que ia botar fogo nos portões de Jerusalém. Nos palácios dele, ninguém seria capaz de apagar. Não foi o que aconteceu no ano 70 aqui, não. Irmão, vamos para a 2 de Pedro. Epístola de Pedro. 2 de Pedro. 2 de Pedro aqui. Aqui. 2 de Pedro. Pronto, 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 6, diz aqui: mais tarde ele transformou as cidades de Sodoma e Gomorra em montões de cinza e as fez desaparecer da terra, pondo-a como exemplo, para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Olha, Deus botou fogo em Sodoma e Gomorra e disse que isso ia servir de exemplo para as nações futuras. Olha, irmão, Jesus não pregou várias vezes lá em Jerusalém, dando o exemplo de Sodoma e Gomorra, dando o exemplo de Noé, como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e de Gomorra. E ele não botou fogo nos portões em Jerusalém. Não permitiu que os portões lá, que Jerusalém ia ser derrubado, o templo ia ser derrubado, ia ser queimado. Deus não botou fogo lá, não. Deus não permitiu tudo isso que veio, não. Fogo, irmão. Por quê? Porque é um fogo eterno que vai consumir. Consumiu lá Jerusalém, consumiu aquele povo e consumiu eternamente. Não é que vai ficar queimando eternamente, não. Consumiu eternamente. Agora, os ímpios da cruz para cá, que não obedecem a palavra de Deus, Deus vai queimar eles eternamente. Vai ficar separado de Deus eternamente. Aqui é o que diz aqui. Que diz aqui. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Olha, mais tarde ele transformou as cidades de Sodoma e de Gomorra em montões de cinza e as fez desaparecer da terra, pondo-a como exemplo para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Mas o mesmo templo o Senhor resgatou Ló de Sodoma, porque ele era um homem justo, aflito com a tremenda maldade que via por toda parte ao redor dele. Olha, o que é que tinha naquela cidade, irmão? Povo ímpio, povo que não
amava Deus, povo que não temia Deus. Então Ló clamou por aquele povo ímpio, que vivia ao redor dele, e que vivia numa iniquidade, numa profanação. Não é o que Deus promete aqui, não. Do mesmo jeito, lê aí, irmão, texto com texto, lê aí. Comece a ler Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, comece a ler do 2 e vá até se o 7, 8, por aí. Então, irmão, Deus botou fogo eterno. O fogo, irmão, vai consumir aqueles que não guardam os preceitos, os princípios de Deus, aqueles que não obedecem a Ele. Será que a religião se encaixa nisso aqui hoje? A religião de hoje? Será que eles não estão do mesmo jeito daquele povo de Sodoma e Gomorra? Será que eles não estão fazendo barganha das coisas de Deus, barganhando, querendo barganhar com Deus? Tudo que Deus já fez, eles querem fazer de novo. Olha, meus amados irmãos, vamos aqui para 2 de Crônica, 36, 19 e 21, que foi onde eu li, né? Crônica 16, 19 e 21. Eu acho que eu já li essa passagem. 2 de Crônica li, com certeza. Eu li. 2 de Crônica foi, eu já li. Vamos aqui, 34, né? 34, 36. Crônica 36. Crônica 36. Jeocais, filho de Joás, filho escolhido. Não, é aqui. É 36, 19 ao 21. Eu acho que eu já li na outra passada. Na primeira parte, eu li. Li com certeza. Eu li. Deixa eu ver aqui. Foi, eu li. Li. Mas eu vou ler aqui só para os irmãos entenderem. Depois seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, pôs fogo em todos os palácios, destruiu todos os objetos valiosos que havia neles. Olha. Tá vendo? Profecia aqui que aconteceu aqui e que Pedro também aconteceu no ano 70. Os que não morreram foram levados para a Babilônia como escravo do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia conquistou a Babilônia. Ó, irmão, o judeu não foi levado cativo, não, para o rei de Babilônia, até que se cumprisse o rei da Pérsia, o período dos reis da Pérsia. Dessa maneira se cumpriu a palavra do Senhor por intermédio de Jeremias, de que a terra teria os seus descansos sabáticos até se completarem 70 anos de desolação. Ó, irmão. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e veio e julgou Jerusalém no ano 70. Julgou aquele povo que tinha derramado o sangue de Abel até Zacarias. Ele não ficou de cobrar daquela geração. Não se deu no ano 70. Não está aqui a profecia cumprida, dita aqui em Crônicas, dita lá por Daniel, lá em Daniel também.
está escrito. E como é que a religião diz que está esperando a volta de Jesus? Ó, irmão, Jesus nasceu, viveu, reinou. O reino dele, irmão, durou até o julgamento dele, quando ele veio e julgou Israel, arrebatou a sua igreja, levou o seu povo, entregou o reino a Deus. Do ano 70 para cá, irmão, quem reina é nós. Ó, irmão, eu vejo aí uns irmãos da graça pregando aí e diz que nós estamos debaixo do sangue do Cristo ressuscitado. Ó, irmão, se o Cristo ressuscitado ele é espírito, como é que ele tem sangue, irmão? Não é o sujo falando do mal lavado, porque o sujo está dizendo que a religião está debaixo do Filho do Homem, do Jesus de Nazaré. Irmão, se a religião está debaixo do Jesus de Nazaré, que diferença faz aquele que prega a graça dizer que está debaixo do sangue do Cristo ressuscitado? Irmão, o Cristo ressuscitado não é espírito. Como é que ele tem sangue, hein? Como é que os irmãos da graça aí pregam dizendo que ele diz, nós fomos lavados pelo sangue, estamos no reino do Filho do seu amor. Ó, irmão, não é o SUS falando do mal lavado, não. Se o cara mete o pau na religião, dizendo que a religião é idólatra, prega a mentira, ele também não está pregando mentira, não, irmão. Ele não é um estelionatário também, não. Ele não está enganando vocês também, não. Irmão, vocês, membros desses canal da graça, irmão, não se esqueça, irmão, que o cara veio de lá também, meu irmão. Ele está fazendo uma lavagem em vocês, irmão. Pregando idolatria também, irmão. Irmão, isso é heresia, nós dizer que estamos no Cristo ressuscitado. Irmão, quem habita em nós hoje, nós estamos debaixo do ministério do Deus Todo-Poderoso. Irmão, o Cristo ressuscitado, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, está lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 9 em diante, irmão. Aquele Espírito, irmão, é o mesmo que habita em nós, só que, irmão, que o Espírito de Deus habitou numa manifestação, numa forma corpórea, naquele corpo de Jesus de Nazaré, nascido de Maria, irmão. E aquele mesmo Espírito, que é o próprio Deus, habita hoje numa forma corpórea no nosso corpo, irmão. Céu sujo. Irmão, o cara tem um pezinho lá, o cara está falando até em línguas estranhas, irmão. O cara está aí pregando reteté, irmão, e vocês estão dando glória, engolindo isso, irmão. Isso é heresia, meus irmãos. Abra os olhos, querido. Abra os olhos que é o SUS falando do mal lavado, irmão. Isso não é nada de graça, não, irmão. Ele está misturando. Do mesmo jeito que ele disse que o sistema religioso mistura lei com graça, ele está fazendo a mesma coisa, irmão. Abra os olhos, meus amados. Misericórdia. Só Deus na causa, irmão. Irmão, isso é heresia nós dizer só Jesus na causa. Porque Jesus não existe mais não, irmão. Aquela manifestação do Espírito já foi. Agora é Deus mesmo. O Espírito de Deus habita em nós como filho. Habitou nele lá como filho, habita em nós hoje como filho. Misericórdia. Deus tenha misericórdia dele e de vocês que estão na mesma heresia. Deus tenha misericórdia. Vamos para frente, né, irmão?
Vamos para frente. Aqui, irmão, a religião, os irmãos da graça, está do mesmo jeito do sistema religioso. Não são todos. Mas, irmão, se alguém prega dizer que nós estamos no Cristo ressuscitado, é o SUS falando do mal lavado. Dizer que nós estamos no reino do Filho do seu amor, heresia, irmão. É a mesma coisa. O cara virou estelionatário também. Está dibriando vocês. E o negócio é só, ó, não dê uma contribuiçãozinha não no canal para ver se ele não manda um áudio para você. Meu amado, o que é que está acontecendo? Você estava contribuindo, agora não está mais. A jactância chegou no homem. O dinheiro muda as pessoas, irmão. O dinheiro muda as pessoas. Dinheiro muda. O cara abriu esse canalzinho aí porque lá ele estava ganhando pouco e viu. Começou a pregar umas coisas até boas, mas se corrompeu. Está corrompido. Está se achando que é o bambambam, que é o dono da verdade. Até as línguas estranhas que ele mete o sarrafo, está no reteté aí. Do mesmo jeito. Não mudou nada. E os irmãos estão engolindo e achando bom. Vamos aqui para Malaquias 4. Malaquias 4. Eu acho que eu até já preguei em Malaquias 4. Malaquias 4. Eu acho que eu preguei na Miqueias, Malaquias, Naum, Sofonias, Zacarias, Mateus, está aqui, Malaquias 4. Malaquias 4, 1 ao 3, diz aqui: então, proclama o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima, queimando como uma fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados como palha, serão completamente destruídos como uma árvore queimada das raízes até os ramos. Ó, irmão, será tudo queimado. Eu já preguei, eu já falei na mensagem passada. Olha, mas para vocês, os que me obedecem, mais será o sol, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria como bezerro solto no pasto. Eu já preguei sobre isso aqui. Ó. E pisarão os perversos como se eles fossem cinza debaixo dos seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, irmão, Jerusalém não ficou em cinza não, irmão. Deus não permitiu que Tito botasse fogo ali, matou os judeus à espada, aquele virou uma carnificina. Ó, irmão, estuda aí a história dos hebreus para você ver, né? Então, irmão, aqui vai se mostrar, Deus botou fogo lá em Jerusalém, e aqui vai se mostrar a mensagem lá em Daniel. Eu vou ver aqui, Daniel não, Ezequiel. Vamos ver o que é que diz aqui Ezequiel 28, né? A um dos pastores fala que ali um anjo, o anjo Lúcifer, fez uma guerra no céu, né? Diz que o anjo se rebelou, fez uma rebelião lá no céu, e trouxe uma terça parte dos anjos, né? Ó, irmão, vamos ler aqui. Esse texto que eles pregam está lá em Ezequiel 28, 14. Eu vou ler aqui 28, 14, para ver o que diz aqui.
Eu mesmo escolhi e dei a vocês a posição especial de querubim, da guarda. Vocês tinham livre acesso ao Monte Santo de Deus e andava no brilho das pedras. Vocês foi criado perfeito e viveu nas mais completa perfeição, até aquele dia em que a maldade achou lugar no seu coração. Aqui. A sua grande importância e a riqueza deixou seu coração cheio de cuidados, e vocês pecou. Por isso, perdeu sua honra, e eu o expulsarei do Monte Santo de Deus. Eu o destruirei, querubim da guarda, no meio das pedras brilhantes. O seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza, querendo se tornar ainda mais sábio. Você corrompeu a sua sabedoria. Por isso eu o castigarei, fazendo você se humilhar diante de todos os reis da terra. Por meio do grande número de seus pecados, dos seus pecados, sua desonestidade e injustiça. No comércio você profanou os seus santuários. O fogo do meu castigo, que o destruiu completamente diante de todas as outras nações, e os resultados naturais dos pecados que vocês cometeu. Olha, todos os que o conheceram estão espalhados, vendo o que lhe aconteceu. Você passou a ser um triste exemplo para outros povos. Você será destruído de uma vez para sempre. Ó, irmã, esse texto aqui, eles pegam para dizer que Lúcifer era um querubim ungido de Deus, coral do regente, tocava harpa. Ó, irmão, aqui fala alguma coisa sobre isso. Aqui fala de um comércio que ele tinha e que ele corrompia com a injustiça. Aqui está falando que ele ia se humilhar diante de todos os outros reis, que Deus ia trazer essa humilhação, para que ele se humilhasse diante de todos os reis, diante de todos os povos na terra. Ó, irmão, isso aqui, a narração do texto, está se falando de guerra no céu? Não, irmão. Está se falando do rei Sírio. Olha, pega aí no capítulo 28. Capítulo 28. Leia aí o versículo 1 do capítulo 28. Olha. O Senhor falou comigo e disse: Filho do homem, anuncia ao príncipe de Tiro. Assim diz o soberano Senhor. Ó, irmã, noutras mensagens tem dizendo castigo, outra diz sentença contra o rei Ciro. Ó, irmão, o rei Ciro era um querubim, aqui está se falando de um anjo no céu? Não. A sentença era o rei de Ciro. Olha, de Tiro, rei de Tiro, rei da Pérsia. Olha, o seu coração está cheio de orgulho e você diz: sou eu, Deus. Assentou-me num trono divino no meio do mares. Olha, irmão, esse rei aqui, ele tinha um grande comércio e tinha muitas embarcações.
E um dos navios dele tinha um trono que ele, se um navio, quando vem, embarca ali no porto, no meio dos mares. Então ele tinha um trono e de lá ele regia todo o comércio. Corinto, irmão, tinha um comércio. A cidade de Corinto tinha um comércio. E todas os outros comércios, o transporte era por meio de embarcação. Tá certo, meus irmãos? Aqui não tem nada a ver com um anjo que fez uma rebelião lá no céu. Aqui está dizendo que ele pecou a multidão de seus pecados na terra, irmão. Irmão, se o pecado entrou por Adão, então a Bíblia seria mentirosa, porque está dizendo aqui, onde está narrando em Ezequiel, do versículo 14 em diante, está dizendo que ele encheu o seu coração com o pecado na terra, com o seu orgulho. E como é que ele diz que aqui, os religiosos dizem que aqui era Lúcifer, um anjo de Deus que se rebelou contra Deus, e que Deus é esse onisciente que viu esse anjo se rebelando, não viu esse anjo lá se rebelando, e que diz que ele trouxe uma terça parte dos anjos, irmão. Isso tudo é mentira, irmão. Lê aqui Ezequiel 28, todinho para você ver. Olha, onde nós paramos no 3, no 2, olha. Mas você não passa de um homem qualquer, mesmo querendo dar aos outros a impressão de um Deus. Olha, irmão, o rei de Tiro aqui não se passava de um homem, irmão. Ele se elevou, ele se exaltou, ele quis ser mais do que Deus, irmão. Então Deus derrubou ele. Ele queria ser um Deus. Mas Deus aqui, irmão, está com D minúsculo. Irmão, filho de Deus é deuses. Nós somos deuses com D minúsculo. Ele aqui quis ser igual a Deus. Ele se elevou o seu coração. Ele se exaltou. O orgulho dele, a soberba dele. Olha, não passa de um homem, irmão. Não é nenhum. Não tem nada a ver com querubim lá no céu. Isso, irmão. Isso foi um engano que a religião botou na mente de vocês para manter vocês presos lá e arrancar dinheiro de vocês. Leia a Bíblia, meu irmão, que vocês não são enganados por vento de doutrina. Olha, versículo 3, diz aqui, olha. Vocês pensam que têm muito conhecimento do que o próprio Daniel. Vocês pensam que não existe segredo que lhe são ocultos. Olha, com a sua soberba e inteligência, vocês conseguiu todo o seu poder e todas as suas riquezas. Vocês soubem negociar com inteligência, assim aumentou suas riquezas, e foi por causa desta que seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Ó, irmão, os crentes, esses teólogos aí, que falam que aqui, essa passagem é Lúcifer, que diz esse ser celestial que a religião criou. Irmão, me diga aí, um ser celestial, eles dizem que é um espírito caído. Irmão, eu vou perguntar a vocês aí, na inteligência de vocês, humana, espírito tem coração? Tem. Irmão, a religião não deixa vocês pensarem. Vocês são escravos, são cativos. Vocês são cativos do sistema religioso. Vivem em escravidão. Eu já mostrei para vocês, irmão, lá em Gálatas, capítulo 4, do 21 em diante. Vocês são filhos, vocês são da descendência de Ismael. Vivem em cativeiro.
A religião, irmão, escraviza filhos da perdição, filhos para manter eles cativos. Então, irmão, aqui não tem nada a ver. Ó, irmão, se aqui está narrando que o coração dele se elevou, o orgulho dele se elevou. Ó, irmão, espírito tem coração, tem. Ó, irmão, derrubando a teologia aqui, desses homens aí que estuda 5, 6, 8 anos para chamar Jesus de mentiroso, para enganar vocês. Ó, irmão, vocês não lêem Bíblia, vocês comem essa heresia e diz que é alimento bom. Ó, irmão, a mente de vocês estão contaminada. Irmão, vocês só se convertem a Deus. Leia 2 de Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 em diante. Que enquanto você estiver debaixo da lei da escravidão de Moisés, vocês não têm conhecimento. Mas lá no versículo 16, diz que quando vocês se converterem, aí o véu, olha, aí a máscara cai, olha. Aí os olhos é iluminado, está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Aí vocês começam a ligar o cabeça. O Espírito começa a ligar no cabeça, que é Cristo. Efésios 1, 22. Efésios 4, 15. Vocês estão debaixo aí de principado e potestade, irmão. Principado é quem rege você. Potestade é o pastor que lhe domina vocês aí. Vocês estão debaixo de principado e potestade. Principado vem de príncipe. Potestade vem de poder. É eles quem detém o poder aí, irmão, de dominar vocês. Olha. Aqui, olha. Com a sua sabedoria e inteligência já li. O 6. O 5. Daniel, Ezequiel, capítulo 28, versículo 5. Vocês soube negociar com inteligência, assim aumentou suas riquezas e foi por causa dela que o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. 6. Por isso, assim diz o Senhor soberano, Senhor, já que vocês se consideram tão sábio e poderoso quanto Deus, trarei contra vocês os mais terríveis inimigos dentre os povos da terra. Eles atacarão suas maravilhosas sabedoria com espada e mancharão sua grande beleza. Ó, irmão, essa profecia aqui se cumpriu quando? No ano 70. Jerusalém não foi atacada a espada, não. Ó, irmão, aquilo virou um rio de sangue. Ó, irmão, na história dos hebreus, diz aqui que aquele rio de sangue correu para mais de 200 quilômetros. Você lê a história dos hebreus, você vai ver. Versículo 8 aqui. Daniel 28, 8. Eles, Daniel não, Ezequiel. Eles os levarão até o reino dos mortos. Vocês serão mortos com muitos golpes em suas próprias cidade no coração do mar. Cidades, ilha, no coração do mar. Será que diante da espada do seu matador, vocês ainda vai querer insistir que é um Deus para seus inimigos? Você será nada além de um simples homem e não um Deus. Olha aí, irmão. Aqui se fala de um homem, uma sentença contra a nação, essa nação aqui. Era uma profecia que Ezequiel narrava que ia acontecer nos dias de Jerusalém, no ano 70. Isso aqui não aconteceu lá, não. Olha,
10. Você morrerá sem honra com uma pessoa desconhecida, mas nas mãos dos estrangeiros. Eu, o soberano Senhor, falei, e logo depois disso recebi uma nova mensagem do Senhor. Filho do homem, cante este lamento pelo rei de Tiro. Diga a ele, assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor. Ó, irmão, aqui a narração do texto, parei no versículo 12. Essa sentença, essa narração, é para um querubim, irmão? É para um anjo lá no céu, Ó, irmão, se fosse um anjo lá no céu, isso aqui se aconteceu no ano o rei de Tiro, lá em Babilônia. Isso aqui é uma profecia falada por Daniel. Por Daniel não, por Ezequiel. Se cumpriu. Como é que eles dizem que isso aqui foi uma rebelião que os anjos fez lá, que o anjo Lúcifer fez lá no céu? E existe alguma ligação disso aqui com o anjo? Ó, irmão, se fosse lá no céu, então o pecado tinha entrado por esse anjo. E como disse que entrou por Adão, irmão? O pecado entrou no mundo por Adão. Então tem duas versões aí. A religião diz que foi o querubim pecou lá no céu e foi expulso. E a Bíblia fala que o pecado entrou por Adão e passou a todos os homens e gerou morte. Irmão, eu acredito que o pecado entrou por Adão. O primeiro homem a pecar foi Adão. Nunca existiu essa história de guerra no céu, de anjo querubim, de Lúcifer. Isso é uma mentira da religião, irmão. Estude a Bíblia. Olha, o 12. Eu li o 12. Agora o 13, olha. O 12 diz aqui. Você era um exemplo de perfeição, cheio de sabedoria e uma beleza radiante. Você vivia no Éden, olha, jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas espécies de pedra preciosa, rubis, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculos e esmeralda. Essas pedras eram presas as roupas dentro do palácios de ouro puro. Tudo isso foi preparado para você no dia em que foi criado. Eu mesmo escolhi e dei a você a posição especial de querubim da guarda. Você tinha livre acesso ao Monte Santo de Deus e andava no brilho das pedras. Você foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição até aquele dia em que a maldade achou lugar no seu coração. Olha, irmão, quem era que vivia isso? Era o rei de Tiro. O trono dele, irmão, era de ouro. As vestes dele eram cheias de pedra preciosa, irmão. Mas ele se orgulhou, ele se exaltou, ele quis ser mais do que Deus, irmão. Ele almejou se entrar no trono de Deus. Ele almejou ser mais orgulhoso do que Deus. E a religião aí diz que é Lúcifer, um anjo que fez uma rebelião. Ó, irmão,
Que rebelião é essa que Deus é onisciente e que Deus não viu essa rebelião, irmão, lá no céu? Só a graça de Deus, irmão. Olha, versículo 16, diz aqui, olha, a sua guarda, olha, a sua guarda, não, a sua grande importância e riqueza deixou seu coração cheio de cuidado e você pecou, por isso perdeu sua honra. E eu o expulsarei do monte santo de Deus. Eu o destruirei, querubim, da guarda, no meio das pedras brilhantes. O seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza, querendo se tornar ainda mais sábio. Você corrompeu a sua sabedoria, por isso eu o castigarei, fazendo você humilhar diante de todos os reis da terra. Olha, a sentença aqui, irmão, é contra o rei Tiro. Deus ia fazer ele se humilhar diante de todos os reis da terra. Olha, por meio de grande número de seus pecados, sua desonestidade e injustiça, no comércio você profanou os seus santuários. Olha, irmão. Tá vendo aqui como não tem nada de querubim? Olha, irmão. Se fosse um querubim aqui, ungido, lá no céu, existia vários santuários. Irmãos, leia a Bíblia. Leia a Bíblia para vocês não serem levados por vento de doutrina, irmão. Olha. Olha. Por meio do grande número de seus pecados, sua desonestidade e injustiça no comércio, você profanou os seus santuários. O fogo do meu castigo, que eu destruo completamente diante de todas as outras nações, e o resultado natural dos pecados que você cometeu, todos os que o conheceram estão espalhados, vendo o que lhe aconteceu. Você passou a ser um triste exemplo para outros povos. Você será destruído de uma vez para sempre. Olha, irmão, Deus não destruiu o rei aqui, Tiro, para sempre. Ele ia ficar queimando para sempre, não, irmão. Ele foi destruído para sempre. Deixou de existir. Não existe mais. Deus queimou, botou fogo, queimou, ele virou cinza, acabou-se para todo sempre. Amém. Irmão, a religião não está numa mentira, não. Não se exalta aí, não. Eles não se acham o detentor do trono de Deus. Eles não se acham o dono da verdade, pregando essas mentiras, essas idolatrias, essas feitiçarias. Olha, irmão, vamos aqui ler Miqueias. Vamos ver o que é que diz aqui Miqueias. Vamos ver aqui o que é que diz Miqueias. Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Obadia, Jonas, Miqueias 7:18. Vamos aqui ver o que é que diz Miqueias 7:18. Onde haverá outro Deus como o Senhor que
perdoa os pecados e esquece a transgressão do remanescente de seu povo, o Senhor não ficará irado para sempre, porque tem prazer em amar e perdoar. Ó, irmão, aqui, onde haverá outro Deus como o Senhor, que perdoa os pecados e esquece a transgressão do remanescente de seu povo. Ó, irmão, Deus nos perdoou. Quando ele diz aqui, Deus nos perdoou, estava falando para esse povo aqui. Jesus, quando veio, não perdoou, não veio trazer perdão, não veio trazer a graça. Irmão, ele perdoa para sempre ou não? Perdoa. Mas também a ira dele dura para sempre. Em quem, irmão? Nos ímpios. Deus, irmão, ele é amor, mas para quem ele ama, para quem é dele. Mas ele também, ele é fogo consumidor. Fogo consumidor quem, irmão? Para quem não é dele. O fogo consumidor dele dura eternamente. Irmão, uma vez ímpio, uma vez que Deus rejeita, acabou-se, irmão. Dura para sempre. A rejeição de Deus, ela dura para sempre. Não mais tem volta, irmão. Agora, para aqueles que ele ama, por remanescente, aí o sol brilha como justiça. Aqui, ó. Havendo onde haverá outro Deus como o Senhor, que perdoa os pecados e esquece as transgressões do remanescente do seu povo. Ó, irmão, como é que a igreja aí prega aí que o povo está em pecado? Se está dizendo aqui que ele não se lembra mais da transgressão e dos pecados, quando ele perdoa. Irmão, se Jesus veio e tirou o pecado, lá em Hebreu está dizendo que ele aniquilou o pecado, tirou o pecado. E diz que ele vai aparecer uma segunda vez sem pecado para aqueles que o aguardam. Irmão, se a igreja está em pecado, como é que Jesus vai vir para eles se eles estão em pecado? A igreja de Deus, irmão, ela é santa. A igreja de Deus não tem pecado. Está lá em Efésios, irmão. Capítulo 5, do versículo 25 em diante. Está lá em Romanos 8, 1 e 2. A igreja, irmão, ela é santa. Está lá em Romanos 8, Jesus predestinou, santificou, chamou, justificou. Romanos 8, do 29 em diante. É, irmão. Olha, o 19 diz aqui, olha. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e agora o 19. O Senhor terá compaixão de nós, mas mais uma vez o Senhor pisará e esmagará as nossas maldades e jogará todos os nossos pecados no fundo do mar. Olha, irmão. Como é que os irmãos, quando se reúnem aí, o pastor diz, quem está em pecado, vem aqui na frente para eu orar.
Ó, irmão, se Deus joga no mar do esquecimento, no fundo do mar, e não lembra mais, como é que o pastor lembra que o irmão tem pecado? Irmão, Deus quer revelar pecado de ninguém. Ó, irmão, isso aí do caba chegar na igreja e gritar e dizer, Deus está me mostrando uma pessoa. Irmão, quem é que não comete erro, hein? Você aí, eu vou perguntar, você não comete erro não, não? Você não erra não, não? Meus irmãos, vamos estudar a Bíblia, para não ser levado por vento de doutrina. Então, meu irmão, João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Vamos ver o que é que diz aqui. João, capítulo 3, versículo 8, diz aqui. Assim como vocês podem ouvir o vento novo, o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde vai, assim acontecerá com todos os nascidos do Espírito. Ó, irmão, aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Quem guia, irmão, é o Espírito. Aquele que é nascido do Espírito. Por quê, irmão? Porque carne, quem anda na carne, não pode herdar o reino de Deus. Lá em Gálatas está falando isso. Tá certo, irmão? Quem anda na carne não pode herdar o reino de Deus. Tá certo? Somente o que anda no Espírito. Olha, assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha, irmão. Aqui estava se falando, João escrevendo essa epístola, é o que Jesus comentava contra os fariseus, que eles eram nascidos da carne e não podia saber para onde ele era, e que Jesus era do Espírito, e que para onde ele ia, Jesus já tinha dito a ele que para onde ele ia eles não podiam ir, porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E o Espírito seu veio de onde, irmão? Nós sabemos. Olha, eles não sabiam, mas nós sabemos. O Espírito veio de lá, volta para lá. A matéria veio da terra, volta para a terra. Tá certo, meus amados irmãos? Vou deixando aí a graça e a paz, a comunhão do Espírito Santo. Ó, irmão, tem Salmo 103 aqui também. Vamos ver o que é que diz aqui o Salmo 103, bem ligeirinho. Salmo 103. Salmo 103. O que é que diz aqui? Salmo 103, está aqui. 101, 102, 103. Ó, 103, versículo 9. Do 103, versículo 9. O que é que diz aqui o versículo 9? O Senhor não castiga o homem por toda a vida, e a sua ira não dura para sempre. Ó, irmão, a ira de Deus dura sempre, para sempre? Não, irmão. Olha, o Senhor não castiga o homem por toda a sua vida, e a sua ira não dura para sempre. Olha, irmão, ele castiga o homem para sempre? Não. A ira dele dura para sempre,
sempre no homem? Não. Ele quer que o homem se arrependa. Ele quer que o homem chegue ao pleno conhecimento. A Bíblia fala que ele tem muita longanimidade. Ele suportou os vasos de ira com muita longanimidade. Ó, irmão, ele não está suportando, não. Irmão, se a ira de Deus durasse eternamente, para sempre, ele não tinha misericórdia de mim, irmão. Ele não tinha misericórdia de você. Irmão, você está andando na carne. Venha para o Espírito, irmão. Saia do ministério de condenação e morte e venha para o ministério do Espírito, da graça. Tá certo, meus amados? Vou deixando aqui a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like. Participe, irmão. Mande essas mensagens aí, irmão. Eu mostrei aqui nessa mensagem que Lúcifer, isso é uma história da religião. Isso é um conto de fada, irmão. É que nem aqueles contos, irmão, da princesa que a televisão Globo bota aí. Aquela princesa, Rapunzel, ou aquela princesa. Ó, irmão, isso é conto de fada, viu? Não existe isso. Vou deixando a graça e a paz. Que Deus continue abençoando. Dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem para chegar a outras pessoas o conhecimento. Deixa o joinha, deixa a graça e a paz e que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus, amém.